Louvado seja Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. É muito bom nós estarmos aqui para compartilhar da palavra de Deus, para falar da palavra de Deus. E não existe lugar melhor para você estar do que na casa do Deus Todo-Poderoso. E você está de parabéns, porque venceu tudo para estar aqui. Então vamos aplaudir a Jesus pelo fato de você estar aqui nesta noite, para louvar a Deus e para aprender da palavra de Deus. Pode assentar em nome de Jesus. Essa seria a minha introdução que o pastor Cosmo iniciou, mas eu vou retomá-la. A introdução. A Bíblia diz assim, quem já ouviu esse versículo, diz assim: pedi, 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 dar-se-vos-á. Então, o que foi que eu fiz? Eu entendia que era feio. Sou feio. Aí eu disse, eu quero casar com uma mulher bonita. Viu, irmã? Eu disse, eu quero casar com uma mulher bonita. Só existia uma coisa a fazer: pedi, 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 até Deus me dar. E aí eu comecei a pedir. Pedi 1 ano, pedi 2, pedi 3, pedi 4, pedi 5 anos. Mas só parei de pedir quando Jesus me deu minha modelo. Fica de pé, meu amor. Dá uma rodadinha. Isso. Traga a minha máscara agora. Eu entrei sem máscara e o pessoal me olhando, mas havia esquecido. Queridos, hoje eu quero compartilhar algo muito, muito, muito precioso, muito importante para a sua vida. Pela manhã eu falei sobre testemunhar da fé, que nós somos cristãos, e o fato de sermos cristãos, Deus nos concede um espírito de ousadia, e esse espírito de ousadia se traduz de uma forma veemente como fé, certeza absoluta, inquestionável em Deus. Ou seja, aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Isso significa ter fé, acreditar em Deus e viver pela fé. E hoje, aquele que escolhe viver pela fé, aquele que escolhe seguir o Senhor, aquele que decide no seu coração, na sua alma, no seu espírito, viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, precisa observar 3 coisas que iremos tratar nesta noite. Essas 3 coisas, se você... Muito obrigado, irmão. Mas muito obrigado mesmo. Você é um homem... Vamos aplaudir o irmão, né? Servindo a casa do Senhor. Por esse gesto dele, eu preciso abrir um parênteses e colocar a figura do pastor Cosmo, por esse brilhante trabalho que vem realizando aqui nesta igreja. Essa igreja é uma igreja aconchegante, acolhedora, amorosa. É uma igreja aquecida pelo Espírito Santo. A gente percebe na fisionomia, no olhar dos irmãos que são extremamente bem pastoreados. Então quero agradecer a Deus com uma salva de palmas em favor do ministério e da vida do pastor Cosmo e toda a família. Porque é importante que você entenda tudo isso. Então, antes de nós iniciar, você vai dizer assim: obrigado, Jesus, pelo pastor que eu tenho. Obrigado, Jesus, pela igreja que eu tenho. Então vocês estão de parabéns pelo pastor e pela igreja que vocês têm. Mas o que eu quero trazer nesta noite são 3 coisas que você precisa adicionar na sua vida. Todos os dias você precisa observá-las, entendê-las, compreendê-las e ajustá-las e continuar a vida cristã. Sem essas 3 coisas, provavelmente você vai ter uma complicação cristã muito séria. E se existe algo sério, é o cristão que está anos e anos e anos na igreja e da boca dele só sai murmuração, só sai reclamação. O cristão que é cristão, que serve a Deus, que vive para Deus, que entregou-se ao Senhor, a vida dele se conceitua assim: de vitória em vitória, de conquista em conquista e de glória em glória.
Aquele que entende que a sua vida é de Deus, quando ele dá um passo, Deus sempre está com 2, 3, 4 passos à frente. Quando o cristão é de Deus, ele entende que se o mar não se abrir, Deus é poderoso o suficiente para fazer ele caminhar sobre as águas. Logo, é impossível entender que a vida de um cristão é normal. Não, a vida de um cristão, ela é espiritual. O sagrado, o divino, que o conduz, que o direciona, e é por isso que coisas acontecem e às vezes fica sem explicação, elas simplesmente acontecem. E hoje, você precisa entender essas 3 coisas que nós iremos falar. Se você puder anotá-las, anote-as. Se você puder salvar no seu bloco de nota, no seu celular, no seu aparelho digital, faça isso. Porque é muito importante você refletir sobre isso, para que você possa nutrir, manter a sua vida cristã e entender que aquilo que Deus tem para você pode começar pequeno, mas é muito maior do que você imagina, acredita ou espera. É muito maior. Pastor, eu tenho um sonho, aquilo que Deus tem para você é muito maior. Pastor, eu tenho um projeto, aquilo que Deus tem para você é muito maior do que esse projeto. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então dá uma linda salva de palmas e diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me chamou, porque eu não sou qualquer um. Deus sabe quem você é. Eu fico imaginando e às vezes refletindo o quanto nós somos preciosos para Deus. Por exemplo, aquele que tem sua vida voltada para Deus, em fé, em entendimento, em devoção total e absoluta, no momento que ele se acha enfraquecido ou esquecido, ele pode estar fazendo qualquer coisa, dirigindo um carro, ele pode estar indo de ônibus para o seu trabalho, para a sua faculdade, pode estar em casa fazendo a comida, lavando louça, lavando roupa, mas ele está acabando, se sentindo um nada, e o Espírito do Senhor, de forma muito sutil, vem sobre ele, se manifesta e diz assim: eu estou contigo, seja forte e corajoso, porque a tua hora vai chegar. Calma, calma, que a gente vai celebrar com mais forte. Calma, calma, segura a palma, segura. E ali não tem um pastor, uma pastora, um irmão, não tem ninguém, mas o Espírito de Deus que foi enviado a nós para nos acompanhar todos os dias, está conosco e Ele fala ao nosso coração dizendo: ei, você é precioso para mim. Todos podem dizer que não, mas eu estou dizendo marcha, porque a tua vitória é certa e é garantida no nome de Jesus. Agora celebra a Deus. Você entende isso? Você compreende isso no momento que você se sente improvável, no momento que você acha que não é nada. É nesse momento que o Senhor está dizendo: ei, você é tudo que eu tenho de precioso. Foi por você que eu morri naquela cruz no Gólgota, e no terceiro dia eu ressuscitei, para que você tenha vida e vida em abundância. Ei, foi por você que eu morri, para que tudo aquilo que você pediu em oração, crendo, você venha receber. O Senhor fala ao nosso coração. Mas isso, quando você observa essas 3 coisas que eu vou falar, você vai nutrir a sua alma, vai nutrir o seu espírito, para que o teu espírito tenha a oportunidade de ser impactado por Deus e influenciado por Deus. Então entenda isso. Provérbios, você que tem uma Bíblia, capítulo 4, versículo 23, é a primeira coisa que vamos aprender nesta noite. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Eu não posso, de forma alguma, fazer mais elogios, viu, pastor Cosmo, à sua igreja.
mas eu gostaria de tecer muito mais. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos lá. Provérbios capítulo 3, versículo 23. Diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobretudo o que você deve guardar, guarde o seu coração. A primeira coisa que o cristão precisa entender, compreender, é que para ele ter uma vida vitoriosa, para ele ter uma vida onde ele vai realmente ser um diferencial, onde o evangelho vai ser um marco na sua vida, ele precisa estar extremamente atencioso ao seu coração. Ao seu coração. Tem gente que mantém o seu coração em um nível de vulnerabilidade fora do comum. Quantas pessoas hoje estão feridas? Quantas pessoas hoje estão machucadas? Quantas pessoas hoje estão magoadas? Quantas pessoas hoje estão decepcionadas? Quantas pessoas hoje querem desistir? Querem acabar com as suas próprias vidas? Quantas pessoas estão vivendo uma vida extremamente isolada, em um quarto escuro, sem ânimo para fazer absolutamente nada? Quantas pessoas? O Senhor está dizendo que é necessário guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração. E a primeira coisa que eu entendo, nem tudo pode fazer parte do meu coração. Tem coisa que é necessário ser descartada. Tem coisa que é necessário ser colocada de lado. Tem coisa que não pode permanecer, porque senão vai me adoecer. Tem coisa que não pode ficar no meu coração de forma alguma, senão eu vou me descontrolar. Tem coisa que não pode participar do meu coração em hipótese alguma, porque senão eu vou naufragar. Então a primeira coisa que você precisa entender nessa noite: o teu coração precisa estar guardado. Entenda isso. A maioria das pessoas que sofrem por problemas, escute isso, que não são seus, que não foram causados por si mesmas. 80% das pessoas que sofrem por causa de problema de outros. 80% das pessoas que sofrem por problemas de terceiros. E essas pessoas permitem que esses problemas alcancem o seu coração. E isso é algo tão sério, que pode gerar uma doença chamada psicossomática. Uma doença que ela vai ser gerada a dor em algum lugar do seu organismo. E quando você busca um diagnóstico, você não encontra. Porque ela alcançou o seu coração e dali ela somatizou em alguma área do seu corpo. Então a primeira coisa, para que você tenha uma vida cristã saudável: pastor, eu quero ter uma vida cristã saudável. Eu quero ter uma vida cristã vitoriosa. Eu quero ter uma vida cristã bem-sucedida. Eu quero ter orgulho de servir a Deus. Eu quero. Então a primeira coisa, guarde o seu coração. É a primeira coisa. Guarde o seu coração. Tudo que não for bom, perfeito e agradável, remova do teu coração. Tudo que for aversivo, contrário a essas três características, faça assim, chute, porque é laço do inimigo. Não deixe no seu coração.
Tem gente que o fato de não guardar o seu coração sofre por antecipação. O que é sofrer por antecipação? É se preocupar com algo que ainda nem sabe se vai acontecer, mas a pessoa já está sofrendo. Tem gente que isso é tão forte, tão forte, tão forte, que tem que começar a colocar unha em gel. É unigel? É unigel? Unha em gel, porque as suas próprias unhas já não tem mais. Excesso de preocupação. Diga assim: para longe de mim, no nome de Jesus. Então a primeira coisa, guarde o seu coração. A segunda coisa, essa é extraordinária. Essa, se você puder, comece uma campanha. Sabe, uma campanha onde você mesmo vai determinar o dia e a hora para acabar. Eu comecei essa campanha há muito tempo, e eu confesso que eu não tenho nenhum interesse de terminar essa campanha. Sabe o que é? É isso. Provérbios 18, 21. Você que tem uma Bíblia, por favor. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Se você puder, anote. Vai ser muito útil você anotar, você escrever. O que escreve, dificilmente você perde. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Diga assim: eu quero ter uma vida vitoriosa. Então a segunda lição é essa: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que significa que há poder na sua língua. E qual é a campanha, pastor, que o senhor havia falado? É muito simples. Comece a jejuar palavras negativas. Inicie um jejum de palavras negativas. Diga assim: nunca mais palavras negativas terão espaço e nem vez no meu coração, na minha vida. Jejue palavras negativas. Por exemplo, tem uma palavra que a gente aprende muito na igreja, e é boa. Quando o menino é muito para frente, a gente diz assim: ô menino abençoado. Mas é aquela bênção arrastada. Isso é bom. É melhor do que falar a verdade. Você entende? Mas não são só essas palavras, são muitas outras. Por exemplo, observe bem, tem gente que diz assim: eu sou culpado. Você poderia substituir essa palavra por eu sou responsável por isso. Você entende? Você vai jejuar palavras negativas. Palavras negativas nunca mais farão parte da sua vida, do seu cotidiano. Porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Tem gente que fala de forma irresponsável. Ainda diz assim: eu falo é mesmo. Misericórdia. Porque a Bíblia diz que comerá do fruto da sua língua. Então hoje você precisa decretar na sua vida um jejum de palavras negativas. Jejum de palavras negativas. Por exemplo, eu odeio isso. Você poderia trocar por eu prefiro outra
coisa. Você compreende? O ódio não faz parte da vida cristã. E aí você começa a atrair coisas negativas para a sua vida. Mas ao mesmo tempo que eu falo isso, eu louvo a Deus no altar do Senhor, eu prego a palavra de Deus, e eu espero todas as sortes de bênção. Diga para o teu irmão, não é assim. Então, se você quiser ter uma vida vitoriosa, uma vida cristã bem-sucedida, não uma vida cristã fracassada ou medíocre, mas uma vida cristã bem-sucedida, agora é a hora de você começar a exercitar palavras positivas e nunca mais palavras negativas. Por exemplo, não me esquecerei. Você poderia trocar por eu vou me lembrar. Você entende como é interessante? Alguém diz assim, estou tentando. E aí, como é que está aí as aulas do teclado? Vai dar para aprender? Eu estou tentando. Poderia ser assim, estou aprendendo. Quando a pessoa fala, estou tentando, parece que já desistiu. Estou aprendendo. E aí, irmão, está fazendo a casa? Estou tentando. E o inimigo fica sorrindo. Quando é positivo, e aí, irmão, está fazendo a casa? Estou fazendo aquilo que você está vendo. E logo, logo vai terminar em nome de Jesus. Você entende isso? Troque palavras negativas por palavras positivas. Essa eu achei interessante. Diz assim, preciso fazer isso. Você pode trocar por quero fazer isso. Se eu conseguir, quando eu chegar, você pode trocar. Se eu conseguir chegar a tempo, não. Quando eu chegar a tempo, palavra positiva. E assim você vai trocando todos os dias, vai começando a ver o repertório de palavras, vocabulário de palavras, e você vai trocando, vai substituindo por palavras positivas, por quê? Porque existe um princípio que nos mostra que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Tenha cuidado do que você fala. Tenha cuidado do que você diz. Você precisa ser responsável. Existe um mundo espiritual, e tudo aquilo que se fala repercute nesse mundo espiritual. Tudo aquilo que se diz repercute no mundo espiritual. Tem mãe que diz assim, menino, larga isso. Menino, não faz isso. Menino, daqui a pouco o menino faz e dá errado. É muito comum quando a mãe diz assim, não case com fulano. Se você casar, você vai se arrepender. Não case com Beltrano. Se você casar, você vai se arrepender. E a filhinha vai e casa, ou o filhinho vai e casa. No final da história, se arrepende. Cuidado com as palavras. Elas têm poder. A terceira coisa, para nós concluirmos. Essa terceira coisa é algo fantástico. Mateus capítulo 21, versículo 22. Você precisa observar essas três coisas. Agora essa é para valer. Essa é para valer. Diz assim, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Você entende isso? E tudo
o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Sabe o que isso significa? Profetize as suas metas e sonhos, e tudo que pedirdes, crendo em oração, o recebereis. Comece a profetizar suas metas e sonhos. Pastor, eu vou começar minha faculdade, comece a profetizar isso em nome de Jesus. Pastor, eu vou começar o meu emprego, comece a profetizar isso em nome de Jesus. Pastor, eu vou colocar minha empresa, comece a profetizar isso em nome de Jesus. Pastor, eu quero um carro, comece a profetizar esse carro em nome de Jesus. Pastor, eu quero uma moto, comece a profetizar esta moto em nome de Jesus. Pastor, eu quero me casar, comece a profetizar o seu casamento em nome de Jesus. Pastor, minhas contas todas estão atrasadas, comece a profetizar a quitação das contas no nome de Jesus. Pastor, eu já não aguento mais, meu nome, eu estou muito importante, porque, irmão, todo dia o banco me liga, começa a profetizar a quitação dessa dívida no nome de Jesus. O cristão precisa começar a profetizar, precisa entender que o seu sonho, o seu projeto, aquilo que está no seu coração, precisa ser apresentado diante do Deus Todo-Poderoso, daquele que é infinitamente mais, daquele que pode realizar e fazer todas as coisas. Se você tem um sonho, é hora de você apresentar a Deus e profetizar esse sonho. Pastor, eu venho orando pelo meu filho, para que ele se converta. Profetize ele convertido no nome de Jesus. Pastor, eu venho orando pela minha esposa, ou pelo meu esposo, para que ele se converta. Profetize a conversão dele no nome de Jesus. Entenda isso, o Senhor é o mesmo. A Bíblia diz: e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E a Bíblia diz ainda mais: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Olha que coisa linda, aquilo que é impossível para mim, para você, porque choca com as nossas limitações, com as nossas insuficiências, torna-se possível para o Deus Todo-Poderoso, torna-se possível para Ele. Olha como Deus traz essa revelação nesta noite, pedindo que você volte a profetizar, pedindo que você volte a clamar por Ele, para que Ele realize, para que Ele faça. Nós estamos diante de uma pandemia, clame a Deus, ore a Deus e profetize o fim da Covid-19 no nome de Jesus. Aplaude o Senhor. Profetize, profetize, profetize e profetize. O Senhor escolheu, chamou você, colocou em você do seu espírito, para que você conheça a sua boa, perfeita e agradável vontade, para que você tenha o conhecimento da sua profundidade, da sua grandiosidade. Então você não pode se calar, você não pode se calar. Muitas pessoas estão caladas, muitas pessoas estão amordaçadas, muitas pessoas estão sem saber como se comportar diante desse real momento, diante dessa situação. E a única coisa que temos que fazer é profetizar. O que nos resta é profetizar. O inimigo tenta incutir na nossa mente, no nosso coração, que isso não vai passar. Diga: está repreendido em nome de Jesus. Diga bem forte: está repreendido em nome de Jesus. Vai passar. Diga para o teu irmão: vai passar, vai passar. E te digo mais: depois da tempestade vem uma grande vitória chegando no nome de Jesus. Depois de tudo isso, grandes coisas irão acontecer na tua vida. Depois que tudo isso passar,
o Deus Todo-Poderoso vai se levantar do trono e vai mudar a tua sorte, porque Ele não é homem e nem filho de homem, para que, dizendo todas as palavras escritas nos 66 livros da Bíblia, minta ou se arrependa. Levante as duas mãos para os céus e diga: a minha hora chegou. Diga: a minha hora chegou. Então profetize hoje sobre aquilo que você quer que aconteça na tua família, no teu lar, na tua casa, no teu ambiente de trabalho. Profetize. Se você saiu hoje de casa e tem alguém doente, profetize hoje que haja cura, que haja cura, que haja cura, que haja cura, porque você tem um Deus Todo-Poderoso. Você tem um Deus que não se curva, que não se dobra. Você tem um Deus que morreu por você. Você tem um Deus que vem rompendo gerações e gerações com o mesmo evangelho. Você tem um Deus que é grandioso. Então o Senhor está te dizendo nesta noite: profetiza. Profetiza os teus sonhos. Profetiza os teus ideais. Profetiza os teus propósitos. Profetiza. Profetiza. E nunca deixe de profetizar. Profetize. Profetize. Um dia, para que esta igreja estivesse como ela está, alguém profetizou, alguém declarou, alguém projetou, alguém orou, para que ela chegasse. E ela vai chegar ainda em lugares muito mais altos. Por quê? Porque ainda estão profetizando, ainda estão orando. Então enquanto você orar, enquanto você profetizar, a mão do Senhor vai estar liberada ao teu favor, e as bênçãos de Deus virão e te alcançarão. Você precisa entender isso nesta noite. Então o Senhor está dizendo para você que a terceira coisa para ter uma vida cristã bem-sucedida é profetizar. É profetizar. Para mim encerrar, eu vou concluir com um testemunho. Uma irmã ouviu essa mesma mensagem. Foi para uma entrevista de emprego. Na entrevista de emprego, a pessoa que estava entrevistando reprovou ela. Muitas que foram reprovadas saíram chorando, saíram tristes. E ela foi questionada quando foi pegar o ônibus por duas pessoas que também eram candidatas à vaga de emprego. Por que você não está demonstrando nenhum tipo de abalo, já que você não foi contratada pela empresa? Você não quer trabalhar? Ela disse: quero, e quero muito. Quero tanto que eu fui a primeira pessoa a chegar e a última a ser entrevistada. E por que você está tão simples? Por que você não demonstra nenhum tipo de tristeza? Ela disse: porque ontem à noite eu estava na igreja e a última palavra que o pastor falou foi que nós deveríamos profetizar. E quando eu saí de casa eu profetizei. Eu profetizei que esta vaga é minha. Mas você foi reprovada. Ela disse: não importa, porque eu profetizei. E a última palavra não é dos homens, a última palavra é do Deus Todo-Poderoso. Com 2 dias depois, ela recebe uma ligação em que os demais candidatos desistiram. E ela estava sendo convocada porque tinha um perfil. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga para o teu irmão: profetiza, porque o teu Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O teu Deus precisa da tua experiência, da tua vivência, da tua história. Haverá dia que essa vivência, essa história é a única coisa que vai falar na tua vida cristã. Chegou a hora de você ter sua experiência com Deus. Então profetiza, e ninguém vai segurar você, ninguém vai parar você. Agradeça a Deus, que Deus abençoe você, que você tenha uma semana de vitória no nome de Jesus.
Graças a Deus.